Olá, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de História de hoje. Na nossa aula de História de hoje, nós vamos estudar a unidade 2. Mas antes disso, eu gostaria de pedir que vocês colocassem aqui nos comentários eu vi e o nome de vocês, para o professor saber que você está assistindo, combinado? Bom, na aula de História de hoje, nós vamos ver a unidade 2, a unidade 2, que fala o início do comércio. Pois então, vocês lembram, mas antes disso, antes de introduzir o assunto, né, que é o comércio propriamente dito, a prof gostaria de voltar um pouquinho com vocês nas outras aulas, nos outros vídeos que nós conversamos um pouquinho da evolução, como é que a história enxerga a parte da evolução do ser humano. Então começa lá o ser humano na caverna, se escondendo, depois ele passa, ele evolui, ele domina o fogo, depois que ele passa a dominar o fogo, ele percebe que os animais começam a ter mais receio, mais medo deles, eles passam a conseguir dominar aqueles animais também, de alguma forma. Depois eles começam a observar as plantas, né? As frutas. Como é que acontecia? Como é que nascia? Que a frutinha caía na terra e a semente caía, acabava germinando. Eles começaram a perceber como é que acontecia aquele processo no decorrer daqueles anos que nós conversamos. Depois, então, eles passaram a fugir, pararam de fugir, cada vez não fugiam mais, e aí começaram a cultivar o seu próprio alimento. Então, eles cultivavam o que eles iam comer. As plantas, né, ali, naquele lugar onde eles moravam, mais perto dos rios, lugares banhados por águas, né, onde eles tinham uma fonte, então, de água e de alimento. Eles podiam ficar naquele ambiente e não precisavam mais viver mudando como eles mudavam antigamente, certo? Depois eles perceberam também que eles poderiam domesticar esses animais, ao invés de só espantar ou pegar alguns animais, eles poderiam fazer a pecuária, né? Cuidar desses animais e assim se alimentar de alguns animais, né? E fazer aquela própria cuidado com eles também. Bom, na aula de hoje é um complemento do que nós já vínhamos estudando, mas da área então da vista da parte do comércio. Mas agora perguntando para vocês assim, o que vocês entendem de comércio? Quando a prof fala essa palavra, comércio, o que vem na cabeça de vocês? O que é que vem, assim, essa palavra comércio? O que lembra? Comércio de quê? Da onde? Quando vocês vão no centro comprar alguma coisa, quando a mãe vai no mercado, na padaria. O que é que chama atenção para o comércio? Podem colocar aqui embaixo a ideia que vocês têm de comércio. O que para vocês é o comércio, tá? Enquanto isso, a prof vai explicando também o conteúdo para vocês, certinho? Bom, então a prof falou um pouquinho da origem do comércio. Ali na página 46, fala um pouquinho sobre isso que a prof falou, mostra alguns alimentos. Então aqui eles trazem alguns alimentos como fruta, carne, peixe, alguns grãos, né, como a lentilha, animais, e ali, a carne. Nós temos ali essa imagem aqui, tá? Pois então, depois na página 47, fala um pouquinho das trocas diretas. O que começou a acontecer? Depois que essas famílias já estavam no mesmo lugar, convivendo, perto de rio, mar, riachos, elas começaram a cultivar os seus próprios alimentos e elas começaram a ver, tiveram famílias que começaram a produzir grande quantidade de alimentos e produziam uns e não conseguiam produzir outros. Então surgiram as trocas. Eu produzo muito na minha agricultura lá, eu tenho muito pé de banana, tenho muita bananeira. Então eu tenho banana para trocar. E aí eu tenho uma vizinha que ela produzia muita laranja. Então, o que acontecia na troca? Eu dava um pouco da banana, um cacho de banana, e ela me dava um pouco da laranja. Então, na outra vizinha tinha maçã. Pois então, a minha vizinha tinha um lugar onde ela conseguia, onde ela tinha uva. Ela tinha uma parreira com muitas uvas. E eu não tinha uva. Então eu trocava o que eu tinha, vamos dizer que eu tivesse, deixa eu pensar em alguma coisa aqui, pera. Tem muita pera. Então eu vou trocar. Então eles trocavam, não necessariamente frutas por frutas, tá? Então havia essa troca. Então, eu tenho galinha.
E aí a outra pessoa tem carne, tem gado, então se trocavam. Então foi o início do comércio, começaram nas trocas. Então um tinha, o outro ia trocando aquilo que tinha. Na página 47 tem algumas perguntas ali para vocês, depois eu volto, tá? Vou continuar fazendo a explicação, depois a gente volta nas perguntas. Na página 48 fala um pouquinho da relação entre os produtos. O que aconteceu? Foi evoluindo esses produtos, né? Elas começaram a perceber que dava para armazenar de uma maneira diferente, dava para cuidar esses alimentos para que eles não viessem a estragar com tanta facilidade. Então, o que aconteceu? Eles começaram a produzir alimentos em maior quantidade, como se fazia antes. Então, eles começaram a armazenar esses alimentos de uma forma com que ele também durasse mais. Então, eles começaram a evoluir nessa parte também, dos cuidados com aquele alimento. O material que eles usavam para desenvolver aquele alimento também eles cuidavam, né? Depois, na página 48 também ainda fala sobre as trocas e valores. Então, eles começaram a perceber assim, eu demoro para tantos X dias ou X meses para ter o resultado que eu tenho. Por exemplo, a minha plantação começa X mês, demora tantos dias ou quantidade de tempo para ser produzida, para eu conseguir consumir. Ela acontecia de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses. Qual que era o tempo que acontecia isso? Qual que era o meu envolvimento nessa plantação? Quanto tempo demorava para que a plantação viesse, para que ela desse fruto? E qual que era o meu trabalho com isso? Quanto tempo eu ficava envolvida naquela plantação para que aquela plantação desse? Quanto tempo eu envolvia, fazia uma parreira, desenvolvia uma parreira para ela começar a dar uva? Quanto tempo que era esse processo? Eles começaram a observar. Eu planto um pé de laranja aqui, tá? E aí, quanto tempo depois eu posso começar a colher? Tá? E depois de quanto em quanto tempo? Porque as frutas, elas dão uma determinada época do ano. Então, por exemplo, a uva tem uma época para dar, né? Então, a laranja do céu, laranja do umbigo, elas têm épocas para dar. E depois daquela época, acabou. Então, assim, qual que é o tempo que isso acontece, né? Isso acontece em X tempo e aí depois a plantação tem aquele tempo que não vai produzir, né? Então, isso começou a gerar valor também. Começaram a botar valor, tá? Mas espera aí, eu me envolvo mais nessa plantação do que nessa. Então, essa que eu me envolvo menos, ela acaba sendo mais barata e essa que eu me envolvo mais, ela acaba sendo mais cara, mais rentável. Então, sobe o preço dela. Essa daqui, que ela é mais cara, ela dá menos quantidade. Em compensação, essa que eu me envolvo menos, dá mais quantidade. Então, eu acabava ganhando mais, eu ganhava menos aqui em termos de quantidade, mas volume ganhava mais do que aqui, porque aqui dava mais. Vocês entenderam? Então, é mais ou menos isso, tá? Ali na página 50, fala sobre o surgimento da moeda. Então, fala ali que há mais de 6.000 anos começaram a se realizar as trocas comerciais, tá? Então, aqui fala um pouquinho, nessa página aqui, fala um pouquinho sobre as trocas comerciais, né? Então, para facilitar essas trocas, passou-se a ser usado os símbolos. Então, o que são esses símbolos, né? Então, primeiro era troca. Depois, eles começaram a observar. Não, peraí, eu me envolvo demais aqui, me envolvo de menos aqui. Então, tem que ter uma quantidade. O que eu vou pedir de volta vai ser alguma coisa que seja de acordo com o envolvimento da pessoa também. Se eu vou trocar uma coisa que eu me envolvo menos, que é uma coisa que eu só planto ali e ela dá, sem eu fazer quase nada, essa coisa eu vou conseguir trocar com mais facilidade. Essa que eu me envolvo mais, eu vou querer algo mais na troca, eu vou querer algo que envolva mais também, né? Elas por elas. Depois passou-se então a vir o valor, né? No caso, a moeda de troca. Pois então, ali no livro, na página 50, tem uma parte que fala bem legal ali, que
antes deles usarem a moeda propriamente dita, eles pegaram os símbolos de equivalência, que então eles usavam como um exemplo, né, que eles usavam era a troca do arroz. Então eles usavam algumas sementes para usar de troca. Então essas sementes, elas valiam como moeda. E ele está explicando a moeda, meio utilizado para realizar pagamento por bens ou serviço. Então eles usavam essas sementes, serviam de moedas, né? Algumas sementes da época eram servidas como moedas, eram vistas como moedas. Bom, depois tem a página 51, que são atividades. Eu vou voltar um pouquinho ali na página 47, explicar um pouquinho a atividade para vocês. Na atividade 1 diz assim, ó, explique o que é agricultura de subsistência. O que é agricultura de subsistência? Aquilo que é para o seu sustento, a sua subsistência, tá? Bom, vamos lá. 2. Como eram feitas as primeiras trocas comerciais? A prof explicou. Como é que eram feitas as primeiras trocas comerciais? Explica ali. 3. Leia as afirmações a seguir e escreva V para verdadeiro e F para falso. Então, vocês vão colocar ali verdadeiros e falsas, tá? Nas trocas ali de produtos, aí tem uma série de perguntas ali, vocês vão lendo. A página 49 também tem perguntas, diz assim, ó. Como os grupos estabeleceram os valores para os produtos que trocavam entre si? Bem fácil de responder. Encontre no diagrama o nome de alguns produtos utilizados nas primeiras trocas comerciais. Quais que eram os primeiros principais produtos? Tá? Aí aqui, depois embaixo, se fala para imaginar 2 exemplos de trocas, tá? Com valores equivalentes. Na página 51, com o uso da moeda, o que mudou nas trocas comerciais? O que mudou? O que mudou antes, quando era só troca por troca? Depois teve uma outra parte que foi a questão do trabalho. Eu trabalho mais, trabalho menos. O que eu me envolvo? Quero o envolvimento também. Quero coisas de mais valor. E depois veio a moeda. Teve a moeda depois, mas antes desta moeda, veio a questão das sementes. As sementes valiam como se fossem moedas, tá? Então, e ali, vai ter que explicar, tá? 7. Observe as imagens e relacione cada uma representada com a descrição. Então, fala a descrição lá embaixo e a imagem ali. Vou ter que relacionar. Depois, ali, pede para pesquisar nos livros ou no site sobre algumas moedas que existem no mundo atualmente. Então, ali pede 3 tipos de moedas de 3 países. Então, esse aqui, ó, essa é uma atividade que eu vou querer que vocês enviem para o meu e-mail, combinado? Então, essa atividade 8, deixa eu ver se eu consigo mostrar sem mostrar o resultado. Essa atividade 8 ali, vocês vão fazer ela e vão mandar para o meu e-mail, combinado? Então, tira uma foto e me manda, certinho? Vou esperar. Bom, a nossa aula de hoje foi essa. Eu vou dar uma atividade para vocês fazerem em casa, se vocês tiverem material. Se vocês não tiverem material, vocês podem produzir esse material, tá? O que a prof tem aqui, tá? Que a prof gosta de ter essas coisas para trabalhar com vocês. A prof tem esses dinheirinhos aqui, ó, que a gente compra em qualquer 1,99 tem, tá? Bazar. Geralmente tem essas folhas aqui, ó, de dinheirinho, tá? Eu gosto muito de trabalhar com dinheirinho em sala de aula. Gosto bastante, acho muito importante a criança saber lidar com o dinheiro, saber o valor de cada produto, saber quanto que gasta, quanto que recebe, quanto que tem que pagar, né? Acho muito importante. Eu, particularmente aqui em casa, a Tafni tem 4 anos, ela já brinca na cozinha dela com os dinheirinhos. Então ela fala, eu ensinei para ela os números, né? E aí ela fala pra mim, a gente brinca de comidinha, ela faz um prato, eu digo, quanto é que custa? Ela 62. Ela nem sabe, mas eu dou certinho pra ela. Então, é importante o manuseio das cédulas, tá? Então, o que eu gostaria de pedir para que vocês fizessem, se vocês tiverem a possibilidade? Eu tenho um bazar perto da minha casa, eu tenho possibilidade de comprar. Compra para brincar no dia a dia de vocês,
com notas e com valores, mostrando o valor. Faz essa brincadeira com os familiares de vocês. Brinquem de vender, de negociar algo dentro de casa. É muito importante fazer essa troca e essa venda dentro de casa. É bem legal de fazer. Ai, prof, eu não tenho possibilidade de comprar. Para mim é inviável. Faz de papel. Pega a folha de ofício, dobra ela, que nem a gente fez naquela aula, dobra várias vezes, deixa ela pequenininha e coloca ali, faz um desenho de uma cédula, faz o valor, criem os valores de vocês. Aqui ó, tem alguns exemplos, né, de valores, mas vocês podem criar os valores de vocês também, certinho? Aqui foi uma dica que a prof trouxe de uma brincadeira bem legal, bem divertida e que eu brinco muito com a Tafne aqui em casa. Gosto muito de fazer isso em sala de aula também. Se nós estivéssemos na sala de aula, certamente nós íamos fazer uma atividade assim. Então, o que eu quero que vocês façam também? Ai, prof, fiz uma atividade, ficou mais ou menos, eu quero te mandar. Manda! Ai, fiz uma atividade, ficou super legal. Manda pra mim também, tá bom? Quero ver vocês fazendo essas atividades, certinho? É muito importante que vocês me mandem as atividades que a prof está mandando. Tira foto com o celular e manda no meu e-mail, combinado? É rapidinho para a prof poder acompanhar o desenvolvimento de vocês. A gente está bem distante, mas ao mesmo tempo a prof está bem pertinho de vocês. Certinho? Um grande beijo e uma excelente aula para vocês. Tchau, tchau!